Capítulo 2. Entre o passado e o presente. Nos primeiros episódios, vimos Sophie emergir das sombras do luto, carregando em seu diário as memórias de um tempo repleto de dor, ao mesmo tempo de pequenas vitórias. Ela enfrentou o amanhecer com o peso das lembranças de Henry e se abriu para os ecos de um passado que, embora marcado pela saudade, também oferecia a semente de um novo começo. Agora, neste capítulo, a jornada de Sophie se aprofunda, revelando uma transição sutil entre a intensidade do que ficou para trás e a promessa de um presente repleto de desafios e descobertas. A experiência dos primeiros dias, aqueles momentos de silêncio, os sussurros do vento, os traços deixados no diário, já revelaram a força que ela possui para transformar a dor em arte. Cada palavra escrita, cada imagem revivida, serviu de alicerce para o novo caminho que se descortina diante dela. O campus do Instituto Aurora de Modelagem e Design, com seus murais vibrantes e corredores repletos de histórias, tornou-se um refúgio onde Sophie aprendeu a escutar não só o eco de seu passado, mas também os sussurros de um futuro possível. Cada detalhe do campus, desde os traços dos murais que contam histórias de superação até o aroma inconfundível do café que preenche os corredores, reflete a dualidade da vida de Sophie, a coexistência de sombras e luz. Neste novo capítulo, ela se propõe a olhar para esses dois lados de maneira integrada, entendendo que suas cicatrizes não a definem, mas são parte da beleza complexa que é sua existência. Prepare-se para adentrar uma fase onde cada instante é cuidadosamente tecido com memórias e esperanças, onde os sussurros do passado se transformam em inspiração para construir um presente mais autêntico. O caminho de Sophie continua, e a cada página, a luz se mistura à sombra, formando uma tapeçaria única de sentimentos e possibilidades. Sophie caminhava pelas ruas de Seattle com passos lentos, como se cada centímetro da calçada carregasse um eco de tempos remotos. Aquela manhã, o céu estava cinzento e pesado, lembrando-a dos dias em que o mundo parecia menor e as dores mais intensas. Enquanto seguia pelo caminho que levava ao campus, sua mente vagava para um passado distante, onde as raízes de sua própria história se entrelaçavam com momentos de inocência e desventura. Aos 10 anos, Sophie costumava correr descalça pelo quintal de casa, sentindo a grama úmida sob os pés e o sol aquecendo sua pele. Naquele tempo, ela acreditava que o mundo era um lugar repleto de magia e possibilidades. Contudo, as primeiras cicatrizes se formaram silenciosamente, olhares vazios e palavras cortantes deixadas por pais que, muitas vezes, não conseguiam compreender os desejos e as dores de uma criança que só buscava amor. Sophie, fique quieta. Lembrava-se de ter ouvido, com voz ríspida, enquanto sua mãe, com um olhar distante, apressava a menina para dentro de casa. Essas palavras, ditas num tom que misturava frustração e desespero, marcaram o início de um sentimento que, anos depois, se transformaria em luto e força. Ela recordava com clareza o cheiro de lenços de papel úmidos e o silêncio pesado que se instalava após cada explosão de irritação. Mas também havia momentos de ternura, raros, porém preciosos, como quando sua avó chegava para visitar e trazia consigo um sorriso acolhedor e histórias encantadoras do passado. Sophie se recordava de uma tarde, logo após o aniversário de seus 8 anos, quando sua avó lhe entregou um caderno de capa azul. "Este é o seu diário, minha querida", disse a avó, com os olhos brilhando de carinho. "Nele, você pode guardar todos os seus segredos e sonhos. Nunca deixe de escrever o que sente." Naquele instante, a menina segurou o caderno com ambas as mãos, como se fosse um tesouro. Aquela promessa de registrar os sentimentos mais profundos se tornaria uma âncora na vida de Sophie, especialmente nos dias sombrios que se seguiriam. Entretanto, a casa onde cresceu nem sempre foi um lar de segurança. Seus pais, envolvidos em suas próprias angústias, muitas vezes deixavam a criança à mercê de uma atmosfera carregada de críticas e omissões. O pai, um homem de poucas palavras e olhar distante, raramente demonstrava afeto. Já a mãe, embora tivesse momentos de ternura, frequentemente se perdia em seus próprios conflitos, tratando Sophie com um misto de indiferença e rigor. Lembro-me de uma noite em que, com apenas 12 anos, Sophie espiou pela porta entreaberta do quarto dos pais. A mãe,
Com os olhos vermelhos de cansaço, discutia em voz baixa com o pai, que permanecia imóvel e silencioso. O ambiente estava impregnado de uma tensão quase palpável, e a pequena sentiu o coração apertar, como se aquele momento definisse para sempre a fragilidade de sua própria existência. Naquele instante, ela aprendeu que o silêncio podia ser tão doloroso quanto as palavras. Apesar de tudo, a inocência da infância também lhe concederá momentos de alívio. Em um verão, Sophie e seu melhor amigo de vizinhança passavam as tardes a correr pelo parque, inventando jogos e se perdendo em risadas que pareciam desafiar a própria gravidade da vida. Era um tempo em que o mundo se apresentava em cores vivas e os sonhos eram tão grandes quanto o céu. Mesmo que esses instantes se tornassem memórias distantes, a sensação de liberdade e de pertencimento perdurava em cada página do seu diário. Agora, aos 20 anos, enquanto caminhava para o Instituto Aurora de Modelagem e Design, esses fragmentos do passado se apresentavam com uma intensidade renovada. Cada passo a fazia reviver a dualidade de sua existência, a doçura de tempos mais simples e a amargura de um lar marcado por ausências. Ao lembrar-se das palavras de sua avó, Sophie sentiu um aperto no peito e, por um instante, desejou poder voltar atrás, reviver aqueles momentos que lhe haviam dado um vislumbre de esperança. No trajeto, ela passou por um bairro antigo, onde as casas de tijolos desgastados e as ruas estreitas contavam histórias de outras gerações. Em uma dessas ruas, Sophie parou diante de uma pequena padaria. O aroma do pão fresco misturava-se ao cheiro de café, despertando nela uma sensação de conforto que contrastava com as lembranças dolorosas. Ela observou, por alguns instantes, a movimentação dos moradores, imaginando as histórias que cada rosto poderia contar, histórias de lutas, de alegrias e de perdas. Em meio a esses pensamentos, sua mente vagou para o dia em que, pela primeira vez, conheceu Henry. Ela recordava como ele havia entrado em sua vida de forma repentina, como uma tempestade que, apesar de trazer dor, também carregava a promessa de mudança. Henry, com seu olhar intenso e sua presença marcante, parecia compreender de forma única as sombras que habitavam o coração de Sophie. Aquela conexão, ainda que breve, deixou marcas profundas e ajudou-a a ver que, mesmo nas trevas, havia espaço para um brilho, por mais tênue que fosse. Sophie, venha ver isso, lembrava-se de ter ouvido a voz de Henry, convidando-a para explorar o parque, onde ele lhe mostrava a beleza escondida nas pequenas coisas. Ela sorria, e naquele momento, a luz parecia penetrar a escuridão, trazendo um alento que, mesmo breve, aquecia seu coração. A lembrança daquele dia misturava-se à dor da separação que viria a se instalar, mas também a inspirava a escrever cada detalhe com uma clareza que só o tempo e a memória podem oferecer. Chegando ao campus, o Instituto Aurora se erguia imponente, como um monumento à criatividade e à transformação. Porém, para Sophie, aquele ambiente era mais do que um espaço de aprendizado, era um refúgio onde ela podia, mesmo que por breves momentos, se desconectar das feridas do passado. Dentro das salas de aula e dos corredores vibrantes, os ecos de sua infância, as palavras de sua avó e as risadas distantes com Henry se misturavam com as novas experiências e os desafios que agora se apresentavam diante dela. Ao entrar na sala de aula, Sophie encontrou um espaço onde os materiais de modelagem e os tecidos, dispostos com cuidado, prometiam transformar ideias em realidade. Ela se acomodou em uma das carteiras próximas à janela, onde podia observar o movimento do campus e, ao mesmo tempo, mergulhar em seus pensamentos. Enquanto a professora iniciava a aula, seus olhos vagaram pelas paredes decoradas com murais coloridos, obras que representavam lutas, esperanças e a incessante busca por transformação. Em um desses momentos de contemplação, Sophie sentiu uma pontada de saudade, mas também uma firme determinação de que cada experiência, por mais dolorosa que fosse, a conduziria a um novo capítulo de sua vida. Ela pegou o diário e, discretamente, começou a escrever. As palavras fluíram lentamente, registrando não apenas os detalhes daquele ambiente, mas também as nuances dos sentimentos que a acompanhavam. Ela escreveu sobre o contraste entre a melancolia do passado e a promessa vibrante do presente, sobre como cada passo no campus era um lembrete de que a arte tinha o poder de transformar cicatrizes em fontes de inspiração. A dor, por mais persistente que seja, pode ser moldada em beleza, escreveu, enquanto sua mão tremia ligeiramente, mas com a convicção de quem já aprendeu a encontrar luz na escuridão.
Ao final da aula, os alunos se dispersaram e Sophie permaneceu por alguns minutos observando os detalhes do campus, os sorrisos tímidos de alguns colegas, os murais que vibravam com cores intensas e a leve brisa que fazia os folhagens das árvores dançarem suavemente. Aqueles momentos silenciosos a conectavam com um tempo em que o mundo parecia mais simples, mas também lhe lembravam que a complexidade da vida estava nos detalhes, nas pequenas histórias que cada pessoa carregava consigo. Enquanto caminhava de volta para o refeitório, Sophie cruzou com um grupo de estudantes que discutia animadamente sobre um projeto recente. Entre risos e ideias, ela sentiu uma onda de nostalgia e, ao mesmo tempo, gratidão, pela vida que a cercava, mesmo com todas as feridas do passado. Ela se juntou à conversa de forma tímida, absorvendo cada palavra que ecoava nos corredores do instituto. A diversidade de opiniões e a energia criativa que se manifestavam naquele ambiente serviam como um lembrete de que, embora o luto nunca desapareça completamente, a vida sempre se renova. Ao sentar-se para almoçar, Sophie abriu seu livro de poesia, buscando consolo nas palavras de autores que, assim como ela, haviam transformado a dor em expressão artística. Cada verso parecia dialogar com sua alma, revelando que, apesar dos desafios, havia sempre um caminho para a esperança. Ela leu em voz baixa, quase como um sussurro para si mesma, enquanto os ruídos do refeitório se mesclavam com os ecos das lembranças. A beleza existe mesmo nas sombras, murmurou, absorvendo cada palavra com a intensidade de quem busca reconstruir seu próprio ser. Ao final do dia, ao retornar ao campus, Sophie se permitiu uma última pausa. Sentada em um banco sob uma árvore antiga, ela reabriu o diário e registrou os sentimentos que a acompanhavam naquele momento, a dor que persistia, a saudade que se misturava com a esperança, e a certeza de que, apesar de todas as cicatrizes, cada dia era uma nova oportunidade para transformar o passado em arte e recomeço. Ela escreveu sobre o caminho percorrido, os sussurros do vento e os pequenos gestos de solidariedade que a fizeram acreditar, ainda que timidamente, que o futuro podia ser reescrito. Enquanto o sol se escondia no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e violeta, Sophie fechou o diário com a sensação de que as memórias, por mais intensas que fossem, não a definiriam para sempre. Ela se levantou, olhou uma última vez para o ambiente ao redor e seguiu seu caminho com a firme convicção de que, mesmo nas sombras, havia um brilho capaz de iluminar o futuro. Cada passo, cada palavra escrita, era uma celebração silenciosa de sua capacidade de transformar a dor em uma nova forma de viver. Sophie caminhava lentamente pelos corredores da memória, onde os sons e cheiros do passado se misturavam com os do presente. Enquanto o campus fervilhava com a energia criativa dos estudantes, sua mente vagava para os momentos em que tia Helena foi seu refúgio, sua âncora em meio às tempestades da vida. Num dia que parecia ter sido pintado com cores quentes e acolhedoras, Sophie recordava uma tarde passada na casa de Helena, uma morada simples e repleta de histórias. Naquela época, quando a dor e a incerteza ainda a dominavam, Helena se tornará para ela algo mais do que uma tia, era como uma mãe, uma presença que fazia a escuridão parecer menos densa. Sophie se lembrava vividamente do aroma de café fresco e do som reconfortante das panelas tilintando na cozinha. Helena, sempre atenta, preparava o café com um cuidado quase ritualístico, enquanto conversava com Sophie em um tom suave que fazia cada palavra parecer uma carícia. "Minha querida, venha sentar-se aqui", dizia Helena, apontando para a mesa de madeira gasta pelo tempo. "Eu estou bem, tia", respondia Sophie, embora sua voz traísse uma tristeza que ela tentava esconder. "Está tudo bem quando temos um ao outro. Lembre-se, você não precisa carregar seus fardos sozinha", dizia ela, enquanto colocava uma xícara fumegante à frente da jovem. Naquele ambiente, entre os aromas reconfortantes e a luz tênue que se filtrava pelas janelas com cortinas desbotadas, Sophie sentia que, mesmo em meio às dificuldades, havia um lugar seguro onde podia ser ela mesma. Helena contava histórias do seu próprio passado, das lutas e vitórias que a moldaram, e essas narrativas faziam com que Sophie enxergasse que o sofrimento era parte da jornada, mas não definia quem se podia ser. Lembrava-se de um episódio em particular. Era uma tarde de outono, as folhas caindo devagar, tingindo o chão com tons de laranja e marrom. Sophie, com os cabelos presos num rabo de cavalo e vestindo um suéter largo de cor bege, sentou-se ao lado de Helena na varanda da casa. O frio suave daquela estação fazia com que o calor humano se tornasse ainda mais precioso. "Sophie, olhe para as folhas", disse Helena, apontando para o tapete natural formado por elas. "Cada uma delas tem seu ciclo. Algumas caem, mas outras se renovam.
A natureza nos ensina que a transformação é inevitável. Sophie, que costumava se sentir presa em um ciclo interminável de dor, ouviu atentamente. A metáfora simples, porém poderosa, parecia iluminar um pouco da escuridão que a consumia. Ela se lembrava de ter perguntado, com voz trêmula: "Tia, como você consegue ser sempre tão forte? Como transforma tanta tristeza em algo bonito?" Helena sorriu, um sorriso sereno que parecia carregar a sabedoria de muitas tempestades superadas. "Minha querida, a força não vem de não sentir dor, mas de aprender a conviver com ela. Cada lágrima é uma semente para o futuro, e cada cicatriz é um lembrete de que vivemos e superamos. Você é mais forte do que imagina, e eu vejo isso em cada gesto seu." Naquele instante, Sophie sentiu algo despertar em seu coração, uma centelha de esperança, uma confiança de que poderia, um dia, transformar sua própria dor em arte, em beleza. Helena, com sua voz calma e sincera, fazia parecer que todos os desafios podiam ser superados com paciência e amor. Enquanto a tarde se transformava em crepúsculo, elas se sentaram lado a lado, com Helena segurando suavemente a mão de Sophie. A conversa fluiu de forma natural, intercalada por silenciosos momentos de cumplicidade. A jovem ouvia, absorvendo cada conselho, cada história de lutas passadas que, de alguma forma, ajudavam a costurar as feridas do presente. "Lembre-se, Sophie, o que você vive hoje não define o seu futuro. O passado é um professor, não uma sentença", disse Helena, com um tom que misturava ternura e firmeza. "Eu tento me lembrar disso, tia", respondeu Sophie, os olhos marejados de emoções que ela havia aprendido a esconder, mas que agora fluíam livremente. "É preciso coragem para enfrentar os dias difíceis, e você, minha menina, tem uma coragem silenciosa que poucos conhecem." Enquanto a noite se aproximava e as sombras se alongavam, Helena sugeriu que preparassem juntas um jantar simples. Na cozinha, o ambiente se encheu de pequenos gestos de carinho, o cheiro das especiarias, o som do crepitar do fogo na velha fogueira a lenha, e as risadas contidas que quebravam o silêncio das memórias dolorosas. Sophie se sentia acolhida, como se, por alguns instantes, o mundo fosse um lugar seguro e cheio de promessas. Depois do jantar, sentadas na sala com luz baixa e música suave ao fundo, Helena pegou o diário de Sophie, aquele mesmo diário que ela tanto prezava, e folheou as páginas com cuidado, como se quisesse entender cada linha escrita com tanto sentimento. "Você sempre tem uma maneira única de expressar o que sente", comentou Helena, sem julgamento, apenas com admiração. "Às vezes, sinto que as palavras não são suficientes para descrever a dor, tia", confessou Sophie, a voz embargada. "Talvez não sejam, mas elas nos ajudam a organizar os pensamentos. E, com o tempo, esses pensamentos podem se transformar em algo belo", respondeu Helena, com a certeza de quem já trilhou caminhos difíceis. Aquelas horas se passaram em uma dança de confidências e silêncios confortáveis, onde cada palavra trocada contribuía para a cura lenta e constante de Sophie. A relação com Helena era um porto seguro, um lembrete constante de que, mesmo quando o mundo parecia desabar, havia sempre uma mão estendida disposta a ajudar. De volta ao presente, enquanto Sophie caminhava pelos corredores do Instituto Aurora, as lembranças daquele dia com Helena permaneciam vivas em sua mente. Ela sentia que a sabedoria de sua tia era uma força que a guiava, um lembrete de que a dor, por mais intensa que fosse, não era um fim, mas um começo. A experiência compartilhada com Helena tornou-se uma âncora emocional, algo a que ela recorria sempre que o peso do luto ameaçava consumi-la. Durante uma aula prática, quando os alunos se reuniam para transformar ideias em projetos tangíveis, Sophie se recordou dos gestos de apoio de sua tia. Enquanto manuseava tecidos e moldes, ela percebeu que cada corte preciso e cada costura bem feita eram, de alguma forma, uma homenagem silenciosa àqueles momentos de ternura que a haviam ajudado a superar seus próprios medos. Os olhos de Sophie brilhavam com uma determinação sutil, uma chama que, embora tênue, agora parecia mais firme do que antes. Em cada detalhe, ela encontrava inspiração para seguir adiante, não apenas para honrar o passado, mas para construir um futuro onde as cicatrizes pudessem se transformar em pontes para um novo começo. Enquanto a aula terminava e os colegas se dispersavam, Sophie se permitiu uma última pausa. Sentada em um canto tranquilo do laboratório, ela abriu seu diário novamente e começou a escrever sobre a importância de cada abraço, de cada palavra de encorajamento. A conexão com Helena era um lembrete constante de que, mesmo quando as palavras falhavam, os gestos falavam mais alto.
A cada abraço, sinto que parte da minha dor se transforma em força, escreveu ela, com a sinceridade de quem já aprendeu a valorizar os pequenos momentos de afeto. Ao final daquele dia, enquanto o campus mergulhava na calmaria do entardecer, Sophie parou para olhar a última luz do sol refletida nos prédios antigos. O cenário lhe lembrava que, embora o tempo traga mudanças inevitáveis, a essência das conexões verdadeiras permanece imutável. Na solidão daquele instante, ela sentiu uma paz que vinha da certeza de que a jornada para a cura não era linear, mas repleta de altos e baixos que a moldavam, dia após dia. A influência de Helena, com sua sabedoria silenciosa e seu amor incondicional, ecoava em cada passo que ela dava, um lembrete de que, mesmo quando as palavras parecem insuficientes, a presença de alguém que nos entende é capaz de iluminar os caminhos mais escuros. A lembrança daquele dia com Helena, repleta de afeto e compreensão, se tornou um marco na trajetória de Sophie, fortalecendo sua convicção de que, mesmo entre as sombras, havia um traço de luz esperando para ser descoberto. E, com o coração cheio de gratidão, ela seguia em frente, determinada a transformar cada vestígio do passado em um alicerce para o futuro. Sophie saiu da sala de aula com os olhos fixos no horizonte que se mesclava ao concreto e à luz tênue de Seattle. Ainda sentindo o aconchego das palavras de tia Helena que reverberavam em sua mente, ela caminhava pelos corredores do Instituto Aurora de Modelagem e Design, onde cada passo parecia ecoar um misto de esperança e melancolia. O ambiente fervilhava com a energia de projetos e encontros, mas para ela, aquele instante era um convite para refletir sobre os próximos passos de sua jornada. No caminho para o refeitório, Sophie parou diante de um mural novo que havia sido pintado por alunos. A obra retratava uma árvore robusta, cujos galhos se estendiam para o céu em busca de luz, mesmo sob a sombra densa de nuvens carregadas. Ela parou por alguns instantes, admirando a pintura com um olhar que mesclava o peso das lembranças e o brilho de um futuro que começava a se delinear. Olha só, Sophie, não é inspirador? Disse Juliana, aproximando-se com um sorriso empático ao notar o silêncio dela. É como se cada galho contasse uma história de luta e resiliência, respondeu Sophie, com a voz baixa, mas carregada de sentimento. Juliana assentiu, e por um breve momento, o ambiente se encheu de uma leve sensação de pertencimento. A conversa se misturou com o som ambiente do campus, e Sophie sentiu que cada palavra dita ajudava a transformar um pouco a dor em um novo significado. Enquanto caminhava para o refeitório, o som distante de risos e conversas a envolvia, mas ela preferia a solidão pensativa que lhe permitia decifrar os vestígios do passado. Em seu bolso, o diário, sempre presente, pulsava com memórias e segredos, como se cada página escrita fosse um tijolo na reconstrução de sua identidade. Ao chegar ao refeitório, Sophie encontrou um grupo de colegas já reunidos em uma mesa próxima à janela. A luz natural que invadia o espaço fazia com que o ambiente parecesse quase acolhedor. Ela foi recebida com sorrisos e cumprimentos, e, enquanto se sentava, ouviu Carlos comentar sobre um novo projeto que envolvia a criação de uma coleção inspirada em memórias pessoais. Acredito que usar as cicatrizes do passado como elemento de design pode ser revolucionário, disse Carlos, os olhos brilhando de entusiasmo. Sophie esboçou um sorriso tímido, mas sua mente logo vagou para as lembranças daquela tarde com Helena. O calor do abraço, o tom sereno de suas palavras e a certeza de que, apesar das dores, havia espaço para a cura. Ela fechou os olhos por um instante, como se quisesse gravar aquele sentimento, antes de retomar a conversa. Eu também acho que a vulnerabilidade pode se transformar em força, acrescentou Lívia, com um olhar que misturava empatia e encorajamento. Durante o almoço, a conversa se alternava entre projetos criativos e histórias de superação. Mateus, que já havia se mostrado um companheiro atencioso, se aproximou discretamente e se sentou ao lado de Sophie. Ele carregava uma expressão de calma e uma curiosidade genuína sobre a trajetória dela. Sophie, você tem se expressado de uma forma que toca as pessoas. Sempre me pergunto como você transforma tanta dor em tanta beleza, disse ele, com um tom que revelava tanto admiração quanto respeito. Sophie olhou para Mateus, seus olhos refletindo um misto de gratidão e vulnerabilidade. Às vezes, sinto que cada palavra escrita no meu diário é uma tentativa de organizar um caos interno que insiste em me acompanhar. Mas, talvez, seja isso que me mantém em movimento, respondeu, sua voz traindo a intensidade dos sentimentos que vivia. Mateus sorriu, e aquele gesto silencioso foi suficiente para que, naquele momento, ela sentisse que não estava sozinha.
O almoço terminou com promessas de colaboração em novos projetos, e Sophie se viu envolvida em uma energia que, embora ainda permeada pelo luto, abria espaço para a criatividade e para a esperança. Depois do refeitório, ela se dirigiu ao laboratório de modelagem, um espaço onde o som de tesouras, o cheiro de tecidos e a luz suave dos projetores criavam um ambiente quase mágico. Sophie se acomodou em sua bancada, onde as ferramentas e os materiais esperavam por sua dedicação. Ela sentia que, naquele ambiente, cada corte e cada costura eram mais do que meros gestos técnicos, eram rituais de transformação, capazes de converter a dor em arte. Enquanto trabalhava, os detalhes ao seu redor, o tilintar dos objetos, o sussurro distante de conversas pelos corredores e a própria textura dos tecidos, preenchiam sua mente com uma sensação de propósito. Ela se permitiu mergulhar na tarefa, deixando que o ritmo do trabalho apagasse, por instantes, as vozes do passado. A concentração durou até que o professor Ricardo Moreira passou pela bancada, observando o progresso dos alunos. Ele parou por um momento, notando a atenção intensa de Sophie e a forma cuidadosa como ela trabalhava. Sophie, sua dedicação é notável. Vejo que você está transformando cada desafio em uma oportunidade, comentou ele, com um tom de incentivo que ressoou com sinceridade. Ela assentiu, sem interromper seu trabalho, mas com o coração aquecido pela aprovação do professor. Aqueles momentos de reconhecimento eram pequenos lembretes de que, mesmo que a dor nunca desaparecesse completamente, havia sempre algo de belo e significativo a ser criado. Ao final da tarde, o laboratório foi se esvaziando, e Sophie aproveitou os minutos finais para organizar suas ideias. Pegou o diário que sempre a acompanhava e, em um canto tranquilo do laboratório, começou a registrar seus pensamentos. As palavras fluíam com a naturalidade de quem tem algo urgente a dizer, uma mistura de reflexões sobre o dia, o desafio de transformar o luto em criatividade, e a esperança tímida de que cada pequeno gesto a aproximava de uma nova versão de si mesma. Hoje, percebi que cada linha que traço no tecido, cada corte que faço, é como se estivesse resgatando uma parte de mim que o tempo quase apagou. As cicatrizes permanecem, mas elas também me contam histórias de superação e de um renascer constante. Escreveu ela, com a firmeza de alguém que, apesar de todas as perdas, escolhe continuar lutando. Quando o relógio marcou o fim do dia, Sophie guardou cuidadosamente seus materiais e, com o diário em mãos, deixou o laboratório. Caminhando pelos corredores do instituto, ela sentiu o ar da noite se aproximar, fresco e cheio de possibilidades. No caminho para casa, o campus ainda ressoava com a energia dos estudantes e com os murmúrios das conversas que prometiam novos começos. Ao cruzar a porta do seu apartamento, Sophie fez uma pausa para olhar pela janela. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam timidamente, e o céu noturno se abria em uma tapeçaria de estrelas que, silenciosamente, convidavam à reflexão. Ela se sentou em sua escrivaninha, reabriu o diário e leu as últimas palavras do dia. A sensação que ficou era de que, embora os vestígios do passado ainda se faziam presentes, o presente oferecia a chance de reescrever a própria história, de transformar cada fragmento doloroso em um traço de luz que apontasse para um futuro onde a arte e a esperança coexistissem. Sophie fechou o diário com a convicção de que cada dia, por mais repleto de desafios, era uma nova oportunidade de recomeçar. O mundo, com seus sons, cores e texturas, continuava a se revelar a cada passo, convidando-a a transformar os ecos do passado em um caminho de renovação. E, com o coração cheio de sentimentos que mesclavam saudade e a promessa de um amanhã diferente, ela se preparou para o que viria a seguir, determinada a continuar sua jornada, um passo de cada vez. No dia seguinte, Sophie despertou com a sensação de que aquele dia carregava um peso e, ao mesmo tempo, uma promessa sutil de mudança. O som do despertador se mesclava ao murmúrio da chuva que insistia em cair lá fora, enquanto ela se preparava para mais um dia no campus do Instituto Aurora de Modelagem e Design. Ao abrir as cortinas, o cinza do céu de Seattle se estendia em uma imensidão que parecia refletir o turbilhão de pensamentos que preenchia sua mente. Após um café simples e silencioso, ela vestiu um casaco leve e saiu de casa, mergulhando no ritmo apressado das ruas molhadas. Seus passos, firmes e cuidadosos, a conduziram pelos bairros históricos da cidade, onde cada esquina parecia contar uma história de tempos passados. Ao caminhar, Sophie se lembrava dos passos que já havia dado, de cada pequena vitória conquistada mesmo quando o luto se fazia presente, e, no fundo, ela esperava que aquele dia pudesse trazer algo novo, algo que ajudasse a preencher o espaço que Henry havia deixado.
No caminho para o campus, o barulho dos carros e os reflexos das luzes em poças de água se transformavam em uma espécie de sinfonia urbana. Enquanto avançava, seu olhar se fixava nos detalhes, os grafites coloridos nas paredes de tijolos, os cafés que exalavam aromas intensos de grãos torrados e os sorrisos breves de pessoas que, por instantes, pareciam esquecer os pesares da rotina. Ela se permitia uma pausa para respirar fundo e absorver aquela paisagem que, de algum modo, trazia um eco de esperança. Ao chegar ao Instituto Aurora, Sophie foi imediatamente envolvida pela energia vibrante do campus. Os corredores eram adornados com murais que contavam histórias de luta e renascimento, e cada sala parecia pulsar com a criatividade dos estudantes. Enquanto atravessava o saguão principal, ela sentiu o calor de vozes animadas, a mistura de risos e conversas que se entrelaçavam com o som de máquinas e o clímax de ideias sendo debatidas. Mesmo que o luto ainda estivesse inscrito em cada gesto, havia uma nova determinação surgindo em seu interior. Na sala de aula, a professora Ana Cláudia iniciou uma discussão sobre como a arte pode transformar sentimentos em expressão. Sophie se acomodou em seu lugar habitual, no fundo da sala, mas hoje, em vez de se recolher completamente, ela sentiu um impulso de participar. Enquanto a professora explorava o tema com uma voz calma e inspiradora, Sophie sentia que cada palavra era um convite para transformar sua própria dor em criação. A arte é a nossa linguagem secreta, capaz de traduzir até mesmo o mais profundo silêncio em cores e formas, disse a professora, com um sorriso que iluminava o ambiente. Sophie respirou fundo e, quando seu nome foi chamado, levantou a mão. Seus olhos se encontraram com os de alguns colegas, e por um breve instante, ela sentiu que sua voz poderia ecoar além das sombras do passado. Para mim, transformar a dor em arte é como pintar com as cores dos sentimentos. Cada cicatriz é uma história, e cada marca no papel é um lembrete de que, mesmo quando tudo parece escuro, há sempre um traço de luz esperando para emergir, declarou, sua voz suave, mas firme. Alguns colegas assentiram, e a professora comentou, incentivando-a a continuar. Aquela participação trouxe a Sophie uma sensação de pertencimento, uma percepção de que ela não estava mais sozinha, mesmo que as lembranças de Henry continuassem a se infiltrar em seus pensamentos. Após a aula, no refeitório, Sophie encontrou-se com alguns amigos. Lívia, com sua energia contagiante, aproximou-se primeiro, seguida por Carlos e Juliana. O ambiente era acolhedor, repleto de mesas onde os estudantes conversavam sobre projetos e sonhos futuros. Enquanto saboreava um café expresso e observava o movimento ao seu redor, ela sentiu um leve conforto na companhia dos outros, um alívio momentâneo para o peso que carregava. Sophie, você estava incrível na aula hoje. Elogiou Juliana, com os olhos brilhando de entusiasmo. Obrigada. Acho que cada dia me ajuda a entender melhor que, mesmo que as cicatrizes não desapareçam, elas podem se transformar em algo belo, respondeu ela, com um sorriso tímido que revelava tanto gratidão quanto a fragilidade de suas emoções. Durante o almoço, a conversa se misturou com histórias sobre projetos criativos e desafios pessoais. Em meio a risadas e confidências, Sophie se permitiu compartilhar um pouco mais de seus pensamentos, deixando que cada palavra fosse uma ponte entre o seu passado e as possibilidades do futuro. Mateus, sempre atencioso, se juntou à conversa com um olhar que transmitia empatia e calma. Às vezes, sinto que cada passo que dou no campus é como uma pequena vitória sobre o silêncio que insiste em me acompanhar, confidenciou ela, enquanto Mateus acenava, compreendendo o peso daquele sentimento. Eu entendo perfeitamente, disse ele, com a voz suave. É como se a arte nos permitisse resgatar algo que acreditamos ter perdido, transformando a tristeza em um novo começo. Depois do almoço, Sophie decidiu se afastar um pouco do refeitório e dirigiu-se ao jardim interno do campus. O local era um oásis de tranquilidade, árvores bem cuidadas, o som de uma fonte que murmurava suavemente e bancos que pareciam ter sido feitos para acolher os pensamentos mais profundos. Sentou-se em um desses bancos, abriu o diário e começou a escrever. As palavras fluíam com naturalidade, misturando o que havia experimentado naquele dia com as lembranças que ainda a acompanhavam. Ela registrava em detalhes o som do vento passando pelas folhas, os sussurros das conversas distantes e a luz que se infiltrava pelas copas das árvores, como se cada raio fosse uma promessa de renovação. Ao escrever, Sophie percebeu que o processo de colocar seus sentimentos no papel era, ao mesmo tempo, doloroso e libertador. Era como se, com cada frase, ela se reconectasse com uma parte esquecida de si mesma, redescobrindo forças que pensava ter se perdido para sempre.
Enquanto o tempo passava, o ambiente do jardim proporcionava uma sensação de isolamento reconfortante, um espaço onde a introspecção se transformava em arte. Sophie releu uma entrada antiga do diário, em que havia registrado uma memória especial. Um dia de verão em que Henry a ensinou a olhar para o horizonte e ver além do presente, a perceber que mesmo nas nuvens mais escuras havia um brilho sutil aguardando para se revelar. Essa lembrança a fez sorrir, apesar das lágrimas que ameaçavam escapar. Ao terminar de escrever, Sophie guardou o diário com cuidado e levantou-se devagar. Ela decidiu caminhar de volta para o prédio, absorvendo os últimos momentos do dia enquanto o sol começava a declinar no horizonte. No corredor, os murais que decoravam as paredes pareciam ganhar vida com cores quentes e vibrantes, criando um contraste marcante com a tonalidade melancólica dos seus pensamentos. No caminho de volta para a sala de aula, ela encontrou Mateus novamente, que caminhava de maneira tranquila, os olhos fixos no movimento dos colegas. Sem precisar de palavras, os dois trocaram um sorriso silencioso, um entendimento tácito de que, mesmo em meio aos desafios diários, a presença um do outro era um refúgio valioso. Chegando à sala, a professora Ana Cláudia retomava os debates sobre a capacidade da arte de transformar sentimentos. Sophie, agora com o espírito renovado pelos momentos de introspecção no jardim, sentou-se novamente e prestou atenção às discussões. Cada palavra que ouvia parecia trazer uma nova perspectiva, um convite para reinventar a própria narrativa, para transformar o passado em uma fonte inesgotável de inspiração. Ao final do dia, enquanto o campo se aquietava e os últimos raios de sol se dissipavam pelo céu, Sophie deixou o instituto com um sentimento que mesclava cansaço e uma tênue sensação de esperança. No trajeto de volta para casa, as ruas encharcadas refletiam a luz dos postes como se fossem pequenas janelas para um futuro por descobrir. Quando finalmente chegou em seu apartamento, ela se permitiu um momento de pausa antes de trancar a porta. Sentada à sua escrivaninha, com a luminária acesa e o diário aberto, Sophie registrou os últimos pensamentos do dia. Cada palavra era um testemunho silencioso de sua jornada, uma narrativa construída com cuidado, onde o luto se transformava em resiliência e cada pequena vitória era celebrada com gratidão. Hoje, percebi que mesmo nos momentos mais sombrios, há fragmentos de luz que podem nos guiar, escreveu com firmeza. A cada encontro, a cada palavra trocada, sinto que a jornada de reconstrução está se fortalecendo. Embora as memórias de Henry ainda me acompanhem, elas não definem o que posso ser. Cada passo, cada gesto, é um convite para transformar o passado em um novo amanhecer. Enquanto fechava o diário, Sophie olhou pela janela para ver o céu noturno repleto de estrelas, pequenas luzes que, juntas, formavam um caminho silencioso. Naquele instante, ela sentiu que, apesar dos desafios e das dores que persistiam, o dia havia deixado uma marca indelével de renovação em seu espírito. O campus, os encontros, a arte e até os sussurros do vento eram testemunhas de uma transformação que, embora lenta, era real e cheia de possibilidades. Com o coração um pouco mais leve e a mente repleta de sonhos e desafios a serem enfrentados, ela se preparou para o próximo dia, uma nova página, um novo capítulo na trajetória de uma vida que, mesmo marcada por perdas, encontrava forças para se reinventar e buscar, a cada instante, a beleza escondida entre as sombras. O próximo dia amanhecia lentamente, trazendo consigo um frescor que parecia prometer novas possibilidades. Sophie despertou com o som suave da chuva lá fora, que, desta vez, se misturava a um brilho tênue do sol que começava a despontar por entre as nuvens de Seattle. No silêncio de seu quarto, ela respirou fundo, sentindo que aquele novo dia era uma oportunidade para se redescobrir. Ao abrir as cortinas, ela contemplou o céu que variava entre tons de cinza e dourado, como se o universo tentasse, sem pressa, revelar um espetáculo de cores para aquecer seu coração. Depois de um café simples, preparado com o cuidado que a rotina exigia, Sophie se dirigiu para o campus do Instituto Aurora de Modelagem e Design. A cidade ainda exibia a resiliência típica dos dias chuvosos de Seattle, e ela caminhava pelas ruas molhadas com os pés firmes, absorvendo cada detalhe, o tilintar das gotas sobre o asfalto, o brilho das poças que refletiam as luzes dos postes e o murmúrio das conversas que se misturavam ao som do trânsito. Para ela, cada passo era uma reafirmação de que, mesmo que o passado pesasse, o presente tinha sua própria beleza. Ao chegar ao Instituto Aurora, Sophie foi recebida pela habitual energia vibrante dos corredores. Os murais recém-pintados contavam histórias de superação e desafios vencidos, enquanto os estudantes se moviam com uma mistura de entusiasmo e foco.
Ela passou pelo saguão, onde o aroma do café fresco se misturava com o cheiro dos materiais de modelagem, e entrou em uma das salas de aula, onde a professora Ana Cláudia já iniciava a discussão do dia. A aula de hoje era sobre a influência das emoções na criação artística. Enquanto a professora explicava sobre como os sentimentos mais profundos poderiam se transformar em obras de arte, Sophie sentiu sua mente flutuar, relembrando os momentos em que a arte a ajudou a traduzir sua própria dor. Ela se acomodou em sua carteira, anotando cada palavra com o caderno que sempre carregava consigo, mas também permitindo que a reflexão se instalasse lentamente. A arte tem o poder de nos resgatar das sombras e de nos permitir enxergar além do óbvio, disse a professora, com um olhar que transmitia tanto conhecimento quanto empatia. Sophie, inspirada, levantou a mão. Quando seus olhos encontraram os de alguns colegas, ela respirou fundo e compartilhou. Para mim, cada traço, cada cor escolhida, é como se eu estivesse conversando com o meu próprio passado. Através da modelagem, eu consigo transformar o que sinto em algo tangível. É uma maneira de dizer que, mesmo que as cicatrizes permaneçam, elas podem se tornar parte de uma obra de beleza. A sala permaneceu em silêncio por alguns instantes, e os colegas a escutavam com atenção. A professora Ana Cláudia sorriu e assentiu, encorajando a jovem a continuar. Aquela participação, embora breve, fortaleceu a convicção de Sophie de que sua dor poderia ser canalizada para a criação, tornando-se uma ponte entre o que ela fora e o que desejava ser. Após a aula, Sophie se juntou a alguns amigos no refeitório. O ambiente estava aquecido por conversas animadas e o cheiro reconfortante do café expresso. Lívia se aproximou, seu sorriso contagiante iluminou o espaço. Sophie, você estava brilhando na aula hoje. Elogiou Lívia, com entusiasmo sincero. Sophie retribuiu o sorriso, mas por trás dele ainda se escondia uma leve melancolia. Obrigada, Lívia. Acho que estou aprendendo a transformar as sombras em cores. Cada dia me mostra que, mesmo quando a memória pesa, há espaço para algo novo. Enquanto conversavam, Mateus se aproximou com um olhar calmo e receptivo. Ele sempre tinha uma maneira de dizer as coisas que fazia os corações se acalmarem. Hoje, senti que suas palavras tocaram algo em mim. É como se você dissesse que, apesar de tudo, ainda há beleza para ser encontrada, comentou Mateus, olhando para Sophie com um brilho de compreensão. Ela assentiu e, entre risos tímidos e confidências, o grupo passou o intervalo compartilhando histórias, projetos e sonhos. Para Sophie, aquele momento representava uma pausa na solidão, um lembrete de que o apoio e a amizade eram reais e tangíveis. Depois do almoço, Sophie se dirigiu para o laboratório de modelagem. O ambiente era um santuário de criatividade, onde o som das tesouras e o cheiro dos tecidos se uniam para criar uma atmosfera quase mágica. Ela se posicionou em sua bancada, onde os materiais aguardavam para serem transformados em arte. Hoje, ela se sentia particularmente inspirada, talvez pela conversa com os amigos, ou pelo brilho suave do dia que se dissipava em cores quentes. Enquanto trabalhava, seus dedos moviam-se com precisão, e cada corte, cada costura, parecia ter o poder de resgatar uma parte de si mesma. Sophie se concentrava intensamente, permitindo que o ritmo do trabalho silenciasse os ecos do passado, mesmo que por instantes. No fundo, ela sabia que o luto por Henry era uma presença constante, mas naquele exato momento, a arte se apresentava como a sua maior aliada. Em uma pausa, ela levantou o olhar para o mural que adornava a parede do laboratório. A imagem de uma árvore, cujos galhos se estendiam em busca de luz, a fez pensar na resiliência, na ideia de que, mesmo sob a pressão das tempestades, a vida continua a se renovar. Essa visão a tocou profundamente e, inspirada, voltou a concentrar-se no projeto que estava desenvolvendo. Cada movimento era uma declaração silenciosa de que ela não permitiria que a dor definisse seu destino. Mais tarde, ao final da tarde, enquanto o laboratório esvaziava e os últimos alunos se despediam, Sophie se retirou para um dos recantos tranquilos do campus. Sentada em um banco sob uma árvore robusta, ela abriu novamente seu diário e começou a registrar os momentos daquele dia, o som do vento, o tilintar dos materiais, os sorrisos compartilhados e as palavras de encorajamento que ecoaram em seu coração. Suas anotações eram minuciosas, cada frase carregando um peso, mas também a promessa de um recomeço. Hoje, aprendi que a arte não é apenas uma forma de expressão, mas um refúgio que nos permite transformar as cicatrizes em novos traços de esperança.
Escreveu, sua letra revelando a intensidade de um sentimento que se fazia crescer a cada instante. Com o crepúsculo chegando, Sophie deixou o campus caminhando pelas ruas que agora se iluminavam com a luz suave dos postes. O trajeto de volta para casa era um momento de reflexão. Cada passo parecia ser uma meditação sobre o que havia sido e sobre o que ainda estava por vir. As ruas encharcadas refletiam as cores do entardecer, criando um cenário quase surreal, onde o passado e o presente se encontravam em perfeita harmonia. Ao chegar em seu apartamento, ela se sentou à mesa, reabriu seu diário e leu as entradas do dia. Cada palavra parecia um pequeno triunfo, um sinal de que, mesmo quando a saudade e o luto insistiam em se fazer presentes, havia também um caminho de reconstrução, um caminho que ela escolhia trilhar com a coragem de transformar a dor em algo belo. Naquele instante, enquanto o som da cidade se transformava em um murmúrio distante, Sophie sentiu uma profunda gratidão pelos momentos que viveu naquele dia. Era como se, por um breve momento, a vida lhe concedesse a certeza de que, mesmo com todas as cicatrizes, o futuro estava repleto de possibilidades. Ela fechou o diário, olhou pela janela para as luzes da cidade e sorriu, uma expressão discreta, mas cheia de significado. Sem pressa, ela se levantou e preparou-se para encerrar o dia. A sensação que a acompanhava era de que, mesmo que as sombras do passado fossem inevitáveis, cada novo dia oferecia a chance de esculpir um pouco mais da sua própria história, uma história de resiliência, de descobertas e da coragem de seguir em frente. Continua no capítulo 3.